Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, uma pesquisa divulgada pelo Sebrae mostra que as micro e pequenas empresas seguem como as principais geradoras de novas vagas de emprego no Brasil. O levantamento feito com base no CAGED mostra que o setor foi responsável por 76% das vagas de emprego no país em novembro de 2021. Mas há 15 meses seguidos, os pequenos empresários geram a maioria das vagas de emprego no país. Isso mostra a resiliência e o potencial desse setor, que poderia inclusive ser ainda mais significativo caso tivesse apoio, Fausto? Glauco, e é um olhar bastante importante que a gente precisa ter para a nossa economia, né? Metade dos empregos formais estão nas pequenas empresas, e vamos lembrar também que muitas dessas pequenas empresas estão muito longe de ser o chamado empreendedor ou ser essa ideia do empresário. Muitas dessas pequenas empresas, na verdade, são trabalhadores familiares nos seus negócios ali, que estão minimamente garantindo a sua sobrevivência. Se a gente pegar ali uma padaria, um pequeno comércio, que muitas vezes é tocado pelo casal, pela família, pelos filhos, com no máximo 2 trabalhadores, essa é um pouco a característica que a gente tem aí do chamado empreendedorismo, que eu prefiro, inclusive, dizer são trabalhadores numa outra situação de emprego. As pequenas empresas que se fala tanto, elas são importantes para a gente também olhar um pouco para o que é o mercado de trabalho e o que é a economia nacional, uma vez que essas empresas, de fato, são empresas nacionais, são trabalhadores, são empresários que estão aqui, de fato, no Brasil, fazendo a nossa economia. E aí, como você lembrou, um dos grandes problemas que a gente tem é que essas pequenas empresas têm muito pouco apoio aqui no Brasil e, de certo modo, acabam tendo que resolver as suas vidas de acordo com as suas próprias forças, de acordo com as suas próprias iniciativas. E isso, em um momento de crise, como a gente viveu da pandemia, é algo tanto quanto complexo, né? Essas empresas acabam sendo empresas que acabam carregando muitas vezes dívidas, elas quebram muito rápido, a maioria dessas empresas sequer chega a 2 anos de sobrevida, ou seja, é um olhar que eu diria que para a gente pensar um Brasil para frente, um Brasil diferente, precisa ter bastante atenção. O olhar sobre quem gera muito emprego, o olhar de quem está produzindo de fato no nosso país, e que, de alguma forma, muitos deles são trabalhadores que vieram, muitas vezes, de outras empresas maiores e pegaram as suas economias para construir algum tipo aí de remuneração, não só para ele, mas para um grupo também ali de trabalhadores que acabam sendo vinculados a essas empresas. A discussão da microempresa é importante, ela, de certo modo, sofreu muito na pandemia, talvez tenha sido o setor que mais tenha sofrido na pandemia, boa parte, né, uma parte significativa delas, inclusive, fechou suas portas, e agora, nesse processo aí de reabertura, de alguma forma é quem está carecendo de mais ajuda, quem está carecendo aí de mais linhas de crédito, quem está carecendo de necessidade, inclusive, de formação, de uma série de necessidades, né, de precisão aí que, de alguma forma, está muito pouco sendo amparada aí pelo conjunto do Estado brasileiro. Falando, por exemplo, nessas dívidas, Fausto, nós tivemos o veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto que permitiu o parcelamento de 50 bilhões de dívidas de pequenas e microempresas. Depois houve até uma prorrogação ali para a regularização dos débitos até dia 31 de março, para ver se é possível chegar a um entendimento dentro do Congresso Nacional em relação a esse veto, né, se ele vai ser derrubado ou não. Mas é interessante porque outros setores da economia, como o agronegócio, bancos, eles são agraciados aí com outras possibilidades que as pequenas e médias empresas não têm. E esse setor, Fausto, ele é importante também em termos econômicos porque ele é muito mais distributivo no caso. A gente sabe que o modelo do agronegócio, por exemplo, é concentrador, o sistema financeiro também. Já as pequenas e médias empresas têm esse caráter mais igual, né? Elas têm essa possibilidade de ter um caráter distributivo maior na economia? Sim, tanto é, Glauco, que quando a gente vai para países europeus, por exemplo, a proteção à pequena empresa é algo bastante importante, né? E alguns setores, né, são bastante importantes quando a gente fala em pequena empresa. Nós estamos falando isso no setor de comércio, setor de serviço, é onde está uma maior parte dessas empresas, inclusive. Para você ter uma ideia, na França, ali na Grande Paris, sequer é permitido ter grandes supermercados
dentro da cidade. Os grandes supermercados ficam no seu entorno, né? Ficam nas estradas, porque isso é uma forma, inclusive, de garantir que esse pequeno negócio, que essa pequena empresa, ela continue existindo. No Brasil, nós não temos nenhuma política. Ao contrário, o que a gente vê, por exemplo, se a gente olhar para o setor do comércio, a gente vai vendo os grandes atacadistas, né? A gente vai vendo as grandes empresas multinacionais adentrando, inclusive, esses nichos do pequeno comércio para tentar, de alguma forma, substituir aí esse pequeno trabalhador, essa pequena loja, essa pequena padaria, etc. A proteção ao pequeno é algo bastante importante. De alguma forma, a gente tem um olhar, assim, essa ideia também liberal, que tudo pode, tudo vai, não é bem assim que funciona, inclusive, no mundo. A ideia de você poder fortalecer essas pequenas empresas, tanto com financiamento subsidiado, e no caso da pandemia, inclusive, perdão de dívida, né? É importante a gente lembrar que essas pessoas, essas pequenas empresas, essas empresas familiares, elas quebraram, na maioria dos casos, não por um problema dele, mas um problema da economia em geral, um problema da sociedade em geral que a gente assistiu. Este debate precisa ser colocado, né? O debate, inclusive, da tributação, né? A questão do Simples é uma questão bastante importante, ele facilitou bastante a burocracia para tudo isso, mas, de alguma forma, ainda tem um conjunto bastante importante aí de burocracias que a pequena empresa acaba tendo que, muitas vezes, dar conta, sem estrutura de fato para isso. E a própria estrutura de apoio, né? A maior parte dessas pessoas, dessas empresas, sequer tem algum apoio aí, de certo modo, para lidar com o seu negócio propriamente dito. Então, quando a gente está olhando para esse mercado, ele é algo bastante importante, ele é significativo na quantidade de empregos gerados, e ele precisa, sim, de apoio. Ele precisa de apoio, ele precisa fazer parte de uma política, de alguma forma, que olhe para frente, que pretenda construir um Brasil mais justo, né? Um Brasil mais justo passa pela microempresa, passa pelas cooperativas, passa pela economia solidária. São lógicas de produção muito diferentes, muitas vezes, do que está aí, em especial quando a gente está pensando na grande empresa. É bom lembrar também, Glauco, que neste momento aí de pandemia, o que a gente está assistindo é a tecnologia entrando, né? A tecnologia foi acelerada e, de alguma forma, os empregos gerados, né, os empregos que passarão a ser gerados chamada pós-pandemia, vão ser menores nas grandes empresas. As grandes empresas adentraram pesadamente com tecnologia, se utilizaram da tecnologia, inclusive, para enfrentar a própria pandemia e tem recursos para investimento para isso. Ou seja, a tendência, olhando para o futuro, é que as grandes empresas empreguem cada vez menos, uma vez que o seu investimento tecnológico, a sua mudança de produção, claramente aconteceu e foi acelerada nesse processo de pandemia. Já as pequenas empresas é o contrário disso, né? As pequenas empresas ainda estão aquém da utilização tecnológica, boa parte dos empregos acabam sendo gerados, inclusive, por conta disso, porque, de certo modo, no caso das pequenas empresas, elas estão num patamar anterior, então eles se utilizam ainda de muita mão de obra, e a tecnologia agrega possibilidades, mas ainda desemprega muito menos do que a gente assiste nas grandes empresas. Eu acho que esse é um debate também bastante importante para nós aqui no Pra Frente, porque como que a gente vai olhar para um país que precisa gerar emprego de um lado e, ao mesmo tempo, não pode ficar para trás na corrida tecnológica. Esse é um desafio bastante importante e as pequenas empresas, sem a menor dúvida, teriam um papel fundamental nisso. E quando a gente fala dessa questão dos débitos, né, das dívidas dos empresários, das pequenas empresas que acabaram quebrando durante a pandemia, não dá para esquecer, Fausto, da declaração do ministro Paulo Guedes naquela famigerada reunião de 22 de abril de 2020, em que ele disse: nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Então ali estava bastante evidente, primeiro, que o governo não tinha preocupação mesmo em dar qualquer apoio a pequenos e médios empresários, e também aquela dificuldade, né, que houve, mesmo com programas de crédito voltados para esse setor, eles acabavam não chegando na ponta. Então esse é um debate que tem que ser central nas próximas eleições também, Fausto, como recuperar esse setor que é tão fundamental para a economia e também para a geração de empregos? Não há dúvida, Glauco, eu acho que esse debate, porque da hora que a eleição de fato começa, a gente vai ouvir aí todos os candidatos, de alguma forma, se dirigindo a esse segmento, mas, de fato, quem criou condições, quem criou de financiamento, quem apoiou a pequena empresa, esse é um debate que vai ter que ser feito, né? E, principalmente, como essa lógica
né, desse apoio e essa priorização do crescimento econômico a partir da pequena empresa, como é que ela vai se dar? Esse debate precisa ser feito ao longo desse ano, e os candidatos aí vão ter que se colocar minimamente, né? E olhar aí quem de fato está com a melhor proposta, ou mais do que a melhor proposta, quem de fato historicamente olhou para esse segmento, até porque é um segmento importante do ponto de vista da geração do emprego. Agora, Glauco, também é importante a gente lembrar, né? Porque às vezes a gente fala pequena empresa, ou chamado empreendedor, como se isso fosse uma coisa única, né? E como só existisse um modelo. A gente tem desde o microempreendedor individual, o MEI, passando pelas empresas simples, mas na qual a coligação, né, a cooperativação dessas empresas, desses trabalhadores, também pode ser e deveria ser uma alternativa bastante importante, até para se contrapor aos grandes empreendimentos. A gente vem assistindo isso já há muito tempo no mundo rural. As pequenas propriedades, elas se organizam em grandes cooperativas, e essas cooperativas acabam tendo possibilidades, não só de mercado, mas possibilidades também ali da competição com as grandes empresas, do acesso a crédito, do acesso a outras linhas, que pode muitas vezes também fortalecer esse conjunto. Nós temos uma tradição muito pequena no Brasil de cooperativas, de empreendimentos urbanos, e esse talvez seja uma saída para a gente também encontrar outras formas da gente pensar o para frente. Quando a gente olha aí agora, a gente já tem algumas lojas, né, que são alguns espaços compartilhados, eles são importantes para você colocar pequenos trabalhadores, né, trabalhadores autônomos, esses pequenos empreendedores, ou chamados empreendedores, dentro desse universo cooperativado. A ideia de que a pequena empresa ela precisa andar conjuntamente, e que aquele sujeito, né, que está ali tentando levar a vida, criar uma nova condição de trabalho, criando postos de trabalho para ele, para sua família e para mais alguns, ele precisa se consorciar. Essa ideia de que você coletivamente vai mais longe, tem mais chance de sobreviver, é algo que já está colocado há muito tempo e que de alguma forma já se provou muito eficiente. O problema é que essa visão, muitas vezes, do chamado empreendedorismo individual, em que o sujeito individualmente sai sozinho, tendo que lidar com o mercado, é algo que já está um tanto quanto hegemônico, faz parte do pensamento liberal, mas, de fato, quando a gente pensa ali nos consórcios, nas cooperativas, a gente tem alternativas de programas também para você pegar esse pequeno empreendimento e transformá-lo dentro de uma rede, de algo muito mais sustentável e com muito mais garantias e com muito mais possibilidade, inclusive, de enfrentar o mercado. E vamos lá, né, é um mercado bastante competitivo e que as grandes empresas dominam e têm privilégios. Eu acho que esse é um debate que nós precisamos trazer. Romper essa ideia do empreendimento individual e avançar para a possibilidade de construir alternativas coletivas e que, de alguma forma, vão interligando essas diversas iniciativas da maior parte de pessoas que, na verdade, não são empresários, são trabalhadores e que, de alguma forma, estão tentando gerar a sua própria renda, gerar o seu próprio emprego, naquele núcleo ali de trabalhadores que estão ali operando naquela pequena empresa. Debate fundamental, Fausto, o cooperativismo e as iniciativas de economia solidária em geral que já estiveram, inclusive já tiveram secretaria no governo federal, não sei se ainda tem, mas se tiver também não está ali atuando da forma como deveria. Fausto, muito obrigado. Oi, pode falar. Não tem mais a secretaria, né, chamada Senais, que era a Secretaria de Economia Solidária, e essa discussão foi abandonada pelo atual governo, né? É uma pena, uma perda de política, e que poderia e deveria, num momento como esse, estar ajudando muita gente aí que estaria voltando ou estaria tendo que se reorganizar pós-pandemia. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Bom fim de semana a todos e bom dia a todos. Igualmente, conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.